Graça e paz, amém, queridos? Estenda suas mãos para cá, mãos abençoadoras. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pela vida do teu filho. Ó Deus, que vai ministrar, Senhor, uma palavra para as nossas vidas. Possamos, ó Deus, ouvir não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor separou como porção para nós nesta manhã e alimento. Usa o teu filho, Senhor, para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vou fechar essa Bíblia que está aqui em cima aqui. Posso fechar aqui? Legal. Bom dia a todos, a paz de Cristo, amém? Pode tomar seu assento. Para mim, sempre é bom estar aqui na Peniel. Por quê? Porque esse lugar é um lugar que está no meu coração, na minha alma, sem dúvida alguma. Antes de pensar em ser uma igreja aqui, igreja católica, acabou nunca tendo missa. Eu nunca vou esquecer quando entrei aqui pela primeira vez, quando foi comprado esse lugar. As portas foram abertas e tinha muita madeira aqui, muito sujo, poeira. E nós, começamos a limpar. Então eu amo esse lugar aqui, amém? E amo também o pastor Alex. Tenho aprendido a ser amigo do pastor Alex, homem de Deus, super abençoado. Gosto de estar com ele, gosto de conversar com ele. E que essa amizade se estenda por toda a eternidade. O que eu queria falar esta manhã é algo bem corriqueiro na vida de um cristão, porém de suma importância. Talvez por ser corriqueiro, o que eu vou falar esta manhã não tem tido tanto valor. Como assim, pastor? É como se fosse a água. Ela é tão comum para nós, tão comum, por isso pouco valorizada. Mas eu não consigo viver 4 dias sem ela. 4 dias eu morro, nós morremos, mas é tão comum, então tem pouco valor. Eu queria falar sobre fé, a nossa fé em Deus. É a fé falada no nosso meio, de uma forma tão comum, fé, crer, eu creio em Cristo, eu tenho fé em Jesus Cristo, Jesus vai voltar, é tão comum que parece que tem perdido a sua essência. E vamos começar um pouquinho. Existe uma preocupação de nós pastores, eu tenho me preocupado com isso. Qual é a minha preocupação? A preocupação é que eu estou diante das minhas ovelhas, se é que eu posso dizer assim. Eu estou diante da igreja e se vem uma pergunta: será que todos de fato têm fé? Será que todos de fato têm fé, mas entendem o que é fé, o valor da fé, a importância da fé? Será que entende? Eu mesmo me respondo, Silas, hoje em dia muitos professam a fé, mas é uma enxurrada de pessoas que estão abandonando essa fé. Enquanto se professa a fé com tanta altivez, com tanta alegria, com tanta propriedade, ao mesmo tempo abandona a fé. Hoje eu creio, mas amanhã eu não sei, sabe como é que é? Não é bem assim. Existe um problema. E a igreja não pode hoje, em pleno século XXI, abandonar esse discurso, a fé da igreja. A fé da igreja tem que ser uma fé com propriedade, uma fé genuína, uma fé pautada na palavra. Uma fé tamanha aonde se coloque no pescoço do indivíduo uma faca. Você nega ou não nega? E esse indivíduo entende tanto sobre a sua fé, ele vive tão imensamente a sua fé, ele é imerso nessa fé, que não tem problema algum em morrer em troca da fé. Não tem problema algum. Eu morro, mas não abandono a minha fé. Eu queria ler, nós vamos trabalhar em 3 versículos aqui, em 3 textos, e o primeiro está em Lucas capítulo 18, versículo 8. Que é um pouco do que eu estou falando aqui. Lucas capítulo 18, versículo 8. A parte B do versículo,
Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas, tem? Tá ali. Opa, legal. Só que era só a parte final. Porventura, quando vier, aqui Cristo ele está tratando da sua segunda vinda, porque ele está na terra, ele vai morrer, vai ressurgir e vai fazer a promessa da volta. Então, nessa volta, que hoje se perdura por aproximadamente 2.000 anos, ele, sabedor disso, não os discípulos, amém? Os discípulos não, porque a igreja primitiva, ela começa a pregar o evangelho, já anunciando a volta de Cristo, a volta de Cristo iminente. Ele já pregava, Jesus está voltando. Depois que foi passando o tempo, que eles passaram a entender, o Espírito Santo foi se manifestando a eles, dizendo que a volta não era para aquele tempo, ainda há um período a ser cumprido. Esse período hoje de aproximadamente 2.000 anos. Então Cristo está falando, após esse tempo todo, quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra. Essa terra, ele está falando sobre o homem. Ele está falando sobre você. É você. Tiago, ele está falando sobre você. Quando eu voltar, Tiago, eu vou encontrar fé no seu coração? Ele está falando. Pedro, está falando sobre você, Pedro, Jesus. Pedro, quando eu voltar, eu vou encontrar fé no teu coração? Mas qual é a preocupação de Jesus? É uma preocupação que os discípulos não entendiam, porque os discípulos eram muito crédulos. Eles eram crédulos porque eles tinham a presença de Cristo, eles viam os milagres. Então a incredulidade existia sim, mas era difícil. Mas após 2.000 anos, conhecendo a raça humana, Jesus tinha uma preocupação conosco. Ei, vai ter fé? Vai continuar crendo como você queria agora? E vem o apóstolo Paulo e tem aquele célebre versículo que eu amo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, que é outro versículo 7. Vocês conhecem de cor, né? Vocês podem falar para mim? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati. Aí vocês têm cola. Você tem que mandar cortar esse negócio aqui. Você tem cola. Combati o bom combate, a fé. O apóstolo Paulo, ele passou um perrengue muito grande, passou uma dificuldade muito grande. O apóstolo Paulo sofreu muito. Então, quando ele fala que guardou a fé, ele não fala sem propriedade, ele fala com muita propriedade. Porque o apóstolo Paulo, ele passou frio, passou fome, ele foi traído pelos amigos, ele foi prisioneiro, ele levou chibatada, ele sofreu um naufrágio. E em tudo isso ele fala com muita propriedade. Em tudo isso que eu passei, tudo isso que eu sofri, todas as minhas adversidades, eu passei fome, eu não tinha o que comer. Algumas vezes eu não tinha amigo, não tinha ninguém do meu lado para me dar um apoio. Fiquei sozinho, viajei sozinho, chorei muitas noites sozinho. Mas com tudo isso que eu passei, todas as minhas lutas, as minhas dificuldades, ele fala com muita propriedade para o jovem Timóteo: eu guardei a minha fé. Uau, isso é extraordinário, eu guardei minha fé. Que fé é essa, Paulina, que ele guarda? Que fé é essa que Paulo anuncia? Essa fé é a fé que nós temos. E quando se fala de fé, nós não podemos de forma alguma, abrir mão de ler Hebreus capítulo 11, é o que nós vamos ler agora. Hebreus capítulo 11, e vamos ficar em Hebreus capítulo 11. Ora, vocês querem que eu leia aqui com vocês? Eu vou ler ali, só para vocês acompanharem. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Vou ler até o versículo 6. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de
maneira que o visível vê o existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio dela. Também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não o foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Só até aí só. Amém? Irmãos, hoje em dia nós temos a igreja, não que não houvesse antes. Se você ler o livro de Judas, fala sobre os gnósticos, a ideia de centrar Deus pelo conhecimento. Eles desvirtuavam plenamente a fé genuína em Jesus Cristo, a fé no Evangelho. O problema da fé é um problema desde a igreja primitiva. Temos um adversário, e o nosso adversário sempre vai querer colocar em xeque a nossa fé, aquilo que nós cremos, quem nós cremos, a nossa esperança, sempre. Porque se entende que a fé é a base do nosso caminhar. O justo viverá pela fé. Se eu começar aqui agora, cavar um buraco, eu estou com muita sede, eu vou cavar um buraco porque eu creio que tem uma fonte, existe uma nascente aqui, então eu vou cavar, eu tenho fé que eu vou cavar, embora o chão esteja seco, sem nada, eu vou cavar, estou machucando a minha mão, estou cansado, mas eu vou encontrar água. O que me faz cavar é a fé, é a certeza que tem água. Mas se em algum momento eu duvidar, talvez pela distância, eu pensei que tivesse água em 1 metro, já estou cavando a 1,5 metros e não tem água. Talvez eu chegue a 2 metros, eu acho que eu estou cansando à toa. Irmãos, conta os segundos, ou os minutos, ou as horas, o indivíduo vai parar de cavar. Mas por que ele vai parar de cavar? Porque a fé morreu. Por que as pessoas deixam de crer, deixam de caminhar? Porque a fé morreu. Aí se faz a pergunta, por que eu estou aqui? Talvez não tenha algo melhor para eu fazer? Por que eu estou aqui? Por que eu sigo a Cristo? De repente não tem um outro mestre aí? Porque essa maneira certa de eu me conduzir, porque é essa maneira que eu tenho que andar, porque é assim que eu tenho que me comportar. Eu não posso me comportar de uma forma diferente? Porque tudo isso acontece porque a fé está morrendo. A fé está deixando de existir dentro da igreja, e a fé precisa ser alimentada. Eu aprendi isso, que a fé tem que ser alimentada, e o nosso Senhor, Ele alimenta a nossa fé. É que nós estamos passando despercebido. A igreja tem ignorado esse alimento extraordinário, que é Deus Pai alimentando os seus filhos, a igreja, com a fé, para que a igreja não morra. E Deus sabe que é imprescindível a fé no nosso coração, senão a igreja morre. E o autor de Hebreus fala: sem fé ninguém agrada a Deus. O nosso culto seria simplesmente um culto para nós mesmos, se for um culto sem fé, porque não agrada a Deus. Estaremos cultuando para nós, cantando para nós, estaremos simplesmente massageando o nosso ego e dizendo: fizemos um culto hoje, missão cumprida, mas não teve culto algum, porque Deus não aceitou. Por quê? Porque não houve fé. Quando eu louvo aqui, eu não consigo entender que Deus está ouvindo o meu louvor, se agradando do meu louvor, isso é falta de fé. Se eu venho aqui e dobro o meu joelho, e eu não creio que a minha oração chegou a Deus, porque eu não saio daqui descansado, meu coração ainda está pesado ainda com aquele problema, mas eu não orei com a fé, crendo que Deus, Ele ouviu minha oração, e Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que eu peço. Eu tenho que levantar crendo: Deus ouviu minha oração, e o milagre vai acontecer, em nome de Jesus. Mas quando não há fé, irmãos, é simplesmente palavras jogadas ao vento. E talvez a igreja esteja vivendo assim, em muitos aspectos. Quando vamos evangelizar, nós falamos sobre Jesus, mas eu preciso crer que o Espírito Santo, a minha palavra vai ser imbuída com a direção do Espírito Santo, e que o Espírito Santo vai fazer algo que eu não posso fazer.
Eu não posso pregar para uma pessoa e pensar, esse nunca vai ser cristão. A minha fé está morta. Morri. Eu não posso ter uma congregação aqui e não pensar que Deus é poderoso para fazer algo extraordinário nesse lugar. Eu não posso pensar, porque o dia que eu pensar eu morri, a minha fé morreu. Isso é uma coisa que eu aprendi, que é a invisibilidade visível. Invisibilidade visível. Pastor, que negócio é esse de invisibilidade visível? Isso é uma coisa meio doida. Isso parece uma coisa meio doida. Mas eu vou explicar para vocês. Eu posso dizer para vocês aqui agora que Deus não existe. E se eu falar para vocês que Deus não existe, eu vou estar falando com propriedade que Deus não existe. Mas por que eu vou falar que Deus não existe? Eu vou falar com propriedade. Porque Deus, eu não consigo tanger Deus, tocar em Deus. Eu não consigo ver Deus. Então, com essa minha ótica, Deus não existe. Eu posso dizer que esse copo de água existe, porque eu estou vendo. Ainda que não houvesse copo de água aqui, não houvesse um copo de água, mas eu sei que existe água em copo. Por quê? Porque eu já vi, já toquei, já experimentei. Alguém já viu Deus? Já viu Deus? Nós não vimos Deus. Como eu creio em Deus? Moisés conversava com Deus, pastor Alex. Moisés conversava com Deus de uma forma extraordinária. Era amigo de Deus. Mas Moisés também teve esse problema, embora conversasse com Deus. Moisés queria de fato ver Deus. Isso incomodava Moisés. Que Moisés chegou a um ponto que eu escuto a sua voz, tudo bem, mas eu queria te ver, eu quero te ver. Olha só a necessidade do homem. Eu quero te ver. Eu preciso ver o Senhor. Eu preciso ver como é que o Senhor é. Eu queria ver. E nós conhecemos a história. Deus vai falar com Moisés: Moisés, não interessa não, porque se tu vir, tu vai morrer. Fica em paz aí. Mas é tão gracioso e misericordioso que eu vou deixar você ver a minha glória pelas costas. E nós entendemos muito superficialmente o que de fato é isso, o que Moisés viu. Vamos entender só no céu lá, que é ver Deus pelas costas. Eu não entendo isso, não compreendo. Mas Deus satisfez ali Moisés. Nós precisamos entender. Eu vou explicar sobre a invisibilidade visível. Mas eu quero, se nós não entendermos o quão precioso é a fé que o autor de Hebreus conversa conosco, aquilo que eu não consigo ver, não consigo tocar, preste bem atenção. A nossa igreja, ela vai continuar sendo inundada com tantos misticismo que está acontecendo hoje. Eu vou precisar tocar em alguma coisa. Eu vou precisar que o pastor Alex, ele simplesmente unja ou ore essa água, e eu vou sentir necessidade de beber essa água para sentir que meu problema vai ser resolvido, porque essa água é orada, é ungida, é abençoada. Eu acho que alguma coisa vai acontecer. Mas essa não é a fé bíblica. Não é a fé bíblica. Como é que é a fé bíblica? É a fé invisível. Como é que se funciona isso? Se eu hoje digo que Deus não existe por nunca ter tocado em Deus, se uma pessoa chegar para mim e fala, o número de ateus está crescendo muito, meus irmãos, demais. Então, se uma pessoa fala assim, Deus não existe, nunca toquei, nunca vi, tudo bem, faz sentido. Concordo com você, faz sentido. Eu também nunca toquei em Deus, nunca vi Deus. Mas vamos fazer uma coisa. A invisibilidade visível. Se você estiver hoje andando estiver hoje na neve, e você anda sobre uma neve bem fofinha, você deixa pegadas, você deixa marcas. Se você não andar sobre neve, você não deixa marca alguma, nenhuma marca. E você sabe, e eu sei, nós sabemos, a neve que ninguém pisou, ninguém pisou. A neve que alguém pisou, alguém passou por aqui. Talvez eu não consiga nem identificar as pegadas, não consigo nem identificar, conceber quem passou por ali, mas eu vou saber, alguém passou por aqui. A invisibilidade, não tem ninguém, mas ela é visível porque tem um rastro. A invisibilidade, visível por meio de um fenômeno, o rastro. Eu nunca vi Deus, mas Ele deixou um rastro extraordinário. E com isso eu posso alimentar a minha fé, porque eu só tenho duas opções para alimentar a minha fé: ou eu creio no acaso, ou eu creio na criação. Ou eu creio no acaso, ou eu creio na criação. Ou eu creio que todo esse rastro de criação
céu, terra, mar, os oceanos, a areia, os animais, o micro e o macro, tudo isso é o acaso? Ou é um rastro de alguém, de alguma mente, de um ser? Quando eu olho para isso aqui, você consegue conceber, preste bem atenção, meu irmão, que isso aqui simplesmente veio a existir? Você consegue conceber isso? Ou você crê que tem uma mente por trás que programou pode apertar aqui, o apertar, a pressão? Alguém programou isso aqui? Você pensa assim, meu irmão? Você pode me responder sim ou não? Isso aqui, vocês têm certeza que não é um acaso? Que esse material estava simplesmente bruto, demos uma volta, quando nós voltamos, olha o que se transformou. Uau! Cara, isso aqui era petróleo. Olha que se transformou. Uau! Eu não consigo pensar nisso de forma alguma. Quando eu vejo isso aqui, eu entendo que tem uma mente por trás. Alguém formou isso, alguém fez isso. E eu consigo conceber que esse simples esse simples borrifador de água, ou seja, o que for, alguém fez, mas quando eu me olho no espelho, eu coloco em xeque. Quando eu me olho no espelho, muitas pessoas, quando você se olha com tanta perfeição, um ser tão extraordinário, você é fruto do acaso? Esse plástico não é fruto do acaso, mas você é fruto do acaso? As pessoas estão perdendo a fé. Essa fé precisa ser alimentada com o entendimento que Deus criou todas as coisas. Esse é o princípio básico, que eu não vejo Deus, mas deixou um rastro extraordinário. A ciência comprova, os fatos estão comprovando, existe uma mente por trás de tudo isso, existe um Criador por trás de tudo isso. O universo não é um acaso, o mundo não é um acaso, a cadeia alimentar não é um acaso, tem uma mente por trás de tudo isso. Com base nisso, o que é extraordinário, que a fé, ela é metafísica, ela transcende o natural. Mas é tão extraordinário que, embora ela seja metafísica, ela transcende o que é natural, ela se move no mundo natural. É isso que nos alimenta. Ela se materializa. E a igreja perdeu esse princípio. Como é que é isso, pastor? Explica para mim. Eu vou explicar. Eu creio em Deus, embora Ele não exista, porque tem um rastro extraordinário, tem a palavra. Eu creio em Deus e nada vai me fazer ser diferente. Nada. Não importa o que qualquer pessoa vier falar para mim, ensinar. Hoje a minha fé é muito sólida em Deus, mas ela é sólida porque ela se materializou várias vezes na minha vida. Várias vezes. E quando porventura vier o vento, a tempestade, é só eu olhar para trás agora e ver como Deus trabalhou comigo lá atrás, o que aconteceu na minha vida lá atrás. Isso edifica a minha vida hoje. Você não vê Deus, mas a sua fé muitas vezes fez Deus agir na sua vida. Deus agiu na sua vida quando você orou, quando eu precisei de um milagre e aconteceu. Tem algumas coisas que aconteceram na minha vida que são extraordinárias. Eu falo assim, uau! Eu não sei se já contei isso para vocês. Já contei que eu doei alimento para uma família? Já contei isso para vocês aqui? Não contei? Não? Deixa eu contar para vocês o que isso me alimenta muito. Essa fé que ela é materializada e me faz crer mais e mais em Deus. Eu saí da igreja e umas 10 da noite, eu morava aqui vou resumir rapidinho, na Maia Lacerda, 701, o porteiro toca o interfone, pastor Alexandre, tem um rapaz aqui querendo falar com você. Quem é o rapaz? Ele fala assim, ó, pelo que eu estou vendo, é um morador de rua. Morador de rua? É, um morador de rua, porque ele está com uma carrocinha lá fora. Pergunta o nome dele, Eduardo, não conheço esse, eu conheço ele. Fala com ele, fala, pastor, no interfone, eu estou com um problema muito grande, 3 filhos, a esposa, eu não tenho nada para comer, absolutamente nada. Falei, meu Deus. E pastor Alex, eu não tinha nada em casa,
Aquilo doeu minha alma. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, Eduardo, espera um pouquinho, já vou te telefonar para você. Fui pro quarto, falei com minha esposa, o Eduardo está precisando de comida, a família. E minha esposa disse, pô, mas a gente não tem nada para dar. Nós estamos tendo dificuldade tamanha. Eu disse sim para ela, aquilo que eu tenho, vou partir a metade, vou dar. Tudo que tiver nessa casa, eu vou dar metade. E da minha casa que tinha, eu dei 2 sacolinhas de compra, que era metade. A metade ficou para mim e a metade foi para ele. Pedi, manda ele subir, ele subiu, o Eduardo. Eu peguei, eu lembro que tinha um frango, aqueles pedaços de frango, eu parti no meio, botei tudinho lá. Eduardo, de todo o coração, é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Ele disse, pastor, muito obrigado, só o Senhor para me salvar. Só o Senhor. Fechei a porta. Irmão, se você quiser contar no relógio, não passou 5 minutos. Não passaram 5 minutos. Ligou um irmão da igreja, que nunca me ligaram antes para tal feito, nunca me ligou. Pastor Alexandre, oi, tudo bem? Fala, abençoado, como é que está o senhor? Pastor, eu queria conversar com o senhor, mas estou sem jeito. Mas eu brinquei com ele, mas o senhor com essa idade está sem jeito, o senhor já devia ser sem vergonha. Brincando com ele, né? Não, mas pastor, eu estou com medo de o senhor achar mal, de o senhor, enfim, ficar mal. Eu falei, não, de forma alguma. E ele de fato relutou. Ele disse assim, pastor, eu estava aqui agora na minha casa e senti algo muito grande no meu coração. Eu posso fazer compra para o senhor? Uau! 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 Aí eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus! Deus mandou um anjo vir simplesmente, eu quero saber onde está teu coração, se você é capaz de amar alguém e dividir o que você tem. Eu fui provado e aprovado, eu dividi o que eu tinha, e na mesma hora, não deu 5 minutos, e no outro dia, todo o meu armário tinha comida. É a fé em Cristo se tornando visível, real. Isso me faz estar ligado nele. Há 20, eu não sei quantos anos tem a minha irmã agora, mas eu tinha 11 anos de idade, quando a minha mãe teve um sonho, e ela se levantou e disse para mim, para meus irmãos, eu sonhei que tinha uma menina, e essa menina estava no meio da cama, minha mãe, meu pai, e essa menina branquinha, clarinha, e ela estava brincando, levantando as mãos ainda. Eu disse para minha mãe, eu e meus irmãos, a gente queria sempre ter uma irmã. Mãe, a senhora vai ter uma filha. Que isso, menino, não vou ter filha nada, já liguei tudo, não vou ter filha nada de jeito nenhum. Deus já deu um sonho para minha mãe, de uma criança. E ela foi na igreja, isso no inteirinho de 1 mês aproximadamente, e ela foi na igreja, e uma irmã acabou no culto, conversou com ela, Dinal, eu quero conversar com você, o que foi? Eu vi você ninando um bebezinho, uma menina clarinha, é do meu sonho, eu sonhei, é isso, eu sonhei. Aí a moça olhando para minha mãe, né, dizendo, Dina, isso é algo espiritual. Mas Deus sabia que não era espiritual não. Irmãos, aquele mesmo período de tempo, não demorou muito tempo, uma moça bateu na porta, e quando a minha mãe viu, no braço dela estava a Josi. Hoje é minha irmã, e ela não tinha como cuidar. Cuida dela. E minha irmã hoje entrou na nossa vida, minha mãe cuidou dela, meu pai cuidou dela. Hoje ela tem o nosso nome, Josi Ferreira de Andrade. É minha irmã que Deus deu, trouxe para nós antes de nós concebermos a ideia. O impossível se tornando possível, a fé se materializando. E com isso, na minha caminhada cristã, todas as minhas dificuldades, eu pude ver que o tempo todo Deus está me alimentando você. Com coisas pequenas ou grandes, eu não sei, mas Deus está alimentando para que nós possamos chegar e falar como o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, eu passei dificuldade, mas eu guardei a minha fé. A fé, ela precisa ser alimentada, não a incredulidade. Esse é um princípio básico. Eu alimento a minha fé, não a incredulidade. E a grande realidade, hoje nós estamos vendo, eu como cristão, o indivíduo como cristão, alimentando a incredulidade. Eu me alimento mais de motivos para não crer em Deus do que para crer em Deus. O
liberalismo está invadindo hoje a igreja. Invadindo a igreja. Está tomando conta da igreja. As pessoas estão sendo ludibriadas, enganadas. Pessoas que não concebem mais a plenitude da palavra de Deus. A Bíblia, para muitas pessoas, não é mais plena. Não é mais plena. Pastor, o que o senhor está falando? Como assim não é mais plena? Não é mais plena porque algumas páginas da Bíblia são deturpadas e outras simplesmente não é bem assim como está escrito. Não é bem assim como está escrito. Pessoas não concebem mais Jonas ter ficado 3 dias no ventre de um grande peixe, não concebe. Irmão, se a Bíblia diz que Jonas ficou 3 dias na barriga de uma formiga, eu acredito. Se botasse, eu acreditava. Mas por quê? Porque Deus é poderoso. Irmãos, olha o universo, olha tudo que existe, olha a nossa complexidade, olha a complexidade da criação. Irmão, Deus está anos, luz de nós, e nunca vamos conceber quem é Deus. Agora eu, com a minha mente pecadora, corrompida, começo a querer corromper algo que para nós de fato é surreal. De fato para mim é surreal, pô. É surreal Sadraque, Mesaque e Abednego. Como é que um homem pode andar no fogo? Fala para mim, pô. Como é que um homem anda no fogo? É surreal a ressurreição. Como é que uma pessoa volta a viver? Morreu, foi crucificado, foi espancado. Como é que volta a viver? É surreal. Mas nós cremos, porque tem rastros disso. Tem rastros. Porque tem rastro da minha vida, tem rastro da sua vida. Eu creio porque o Evangelho mudou a minha vida, transformou a minha vida. Eu no Evangelho sou uma pessoa e fora do Evangelho sou uma outra pessoa. Então ele é real. O Evangelho muda a minha forma de pensar, muda a minha forma de agir. Isso é real. Eu posso tocar nisso, é plausível. As pessoas veem o meu comportamento, veem o seu comportamento. Você é diferente a partir de ter encontrado Jesus Cristo. Como isso pode ser uma mentira? Não é mentira, porque mudou a sua vida, mudou a sua mente, transformou a sua forma de pensar, a sua forma de falar, a sua forma de ouvir. Isso é real e é tangível. Uma pessoa que não encontra Cristo, que não tem Cristo, olha como é que a vida dela é. Que vida que as pessoas levam sem Deus e sem Cristo. Se a igreja não se voltar hoje para alimentar a sua fé e entender o princípio tão iminente que a fé tem, a importância que a fé tem em nós, a igreja vai morrer. Ou vai ser uma igreja superficial, uma oração sem valor, um louvor sem valor, porta aberta que não vai gerar diferença alguma na vida de ninguém, porque a fé está morta, porque não consegue mais crer. Somos os bem-aventurados, porque nós não vimos, mas nós cremos. Nós somos os bem-aventurados. O convite que eu faço essa manhã, em nome de Jesus, é que nós viemos a despertar para isso, a rever a minha fé. Eu preciso rever a minha fé, a minha conduta. Homens imbuídos de tamanha fé, quando eles eram apresentados à morte, eles não se preocupavam, eles morriam. Não se preocupava, pode me matar, mas o que você não pode é matar a minha fé. Eu não tenho problema, mas a minha fé não. A minha fé não. Pode me dar um tiro, mas a minha fé eu não entrego a você. Eu abro mão do meu filho, da minha filha, abro mão da minha riqueza, mas eu não abro mão da minha fé. A minha fé morre comigo. A minha fé vai me levar além. A minha fé vai me fazer encontrar a Deus. A minha fé. O que nós estamos fazendo com a nossa fé? O que a igreja tem feito com a sua fé? O convite que eu faço, alimente a sua fé com a experiência de vida que você tem com Deus. Não deixe ela morrer em nome de Jesus. Lembra de quem você era. Lembra de como Deus agiu na sua vida. Lembra o que Deus fez. Não deixe isso morrer na sua vida. Por favor, peça ao Espírito Santo, me lembre de como eu era. Me lembre de quem eu sou agora, Espírito Santo. Me lembre das minhas orações atendidas, que o Senhor atendeu as minhas orações. Me lembre, me faz lembrar. Traz à minha memória isso. Em nome de Jesus, por favor. Senhor, traz a memória do meu coração que Tu és sobrenatural, que Tu és extraordinário e que Tu criou todas as coisas com o Teu poder. Mantém todas as coisas com o Teu poder. Não me deixe esquecer disso, Senhor.
Alimenta a sua fé entendendo quem você é, um ser completamente limitado. E nunca se compare a Deus. Nunca devemos se comparar a Deus. O barro não se compara ao oleiro. Quem manda é o oleiro. Tudo que existe hoje, existe na ciência e na soberania de Deus. Como é que eu posso crer em Deus vendo tantas crianças morrendo? Como é que eu posso crer em Deus vendo o mundo desgraçado que está? O mundo de fome, de miséria. Como é que eu posso crer em Deus? Deus não existe. Aí a pergunta que eu faço, sem dúvida alguma, e como é que você pode crer em Deus? Como é que você não pode crer em Deus com as pessoas que estão comendo? Como é que você não pode crer em Deus pelas pessoas saudáveis que estão nascendo? Você não crê em Deus pelas desgraças e pelas bênçãos. Você crê em quem? Em quem você crê pelas bênçãos? Em quem nós cremos estando aqui agora, reunidos, como família, como corpo? Quem é que fez isso? Está escrito, o homem pecou. Ele disse, ele falou para mim, para você, cuidado, se você pecar, certamente você vai morrer. E o homem pecou. E a morte passou a todos os homens. E nós ficamos desregulados. Nós estamos desregulados. Os nossos princípios não são mais os princípios de Deus. O que dirige nossa vida é a nossa vaidade, é o nosso orgulho, o nosso individualismo. Isso que dirige nossa vida. Por isso tanta desgraça. Não é direção de Deus. Não é. Deus permitiu tudo isso. Tudo isso Deus permitiu. E plenamente nós vamos entender lá na frente todas as coisas. Porque Deus permitiu todas essas coisas. Mas hoje, embora tanta luta, tanta dificuldade, tantas pessoas se desviando, tantas pessoas falando o que querem falar, eu vou dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero dizer como disse Paulo, passei dificuldade, mas eu guardei a minha fé. Uma senhora morava aqui atrás, já havia falecido. Eu gostava muito de evangelizar aqui a rua. E eu bati na casa dela, e um dia ela me parou bem nessa esquina aqui. Esse prédio nem existia, essa lateral aqui era um mato. A gente ficava brincando aqui na frente. Ela me parou e disse, vem cá, qual é o seu nome? Eu disse, Alexandre. Olha só, tem quantos anos? Não vou lembrar, mas eu era adolescente. Ela disse, preste bem atenção, quando você fizer 18 anos, e você não for mais obrigado a ir para a igreja, estou ouvindo assim, bem dizer uma criança ouvindo, na minha mente, obrigado a ir para a igreja, aí eu lembrei que meu pai de vez em quando falava, se tu não for para a igreja, tu vai tomar uma sentada. Tem dias que eu não queria ir, mas meu pai, ele só falava, estou botando a mão no cinto, a gente tinha que ir para a igreja. Você não vai mais ser crente com 18 anos, porque tu vai conhecer a vida, você vai ver como é bom a vida. Ela faleceu. Como eu queria conversar com ela, porque eu tenho 46 anos. E até hoje sou cristão. Eu vou dizer, no meu último dia, quem estiver do meu lado, espero que ouça e que eu não esqueça disso. Guardei a minha fé. Guardei a minha fé. Não foi uma tarefa fácil, mas eu guardei a minha fé. A minha caminhada não foi fácil, mas a pergunta é a seguinte: se eu abandonar Cristo, para quem eu irei? Para quem eu irei? Para quem nós vamos? Hein? Se não for Cristo, para quem nós vamos? Vamos seguir a nossa própria vontade? Vamos fazer o que dá na nossa telha? E qual será o resultado disso? Qual será o resultado de fazer a minha vontade, andar pelos meus caminhos? Eu não consigo guiar minha vida amanhã porque eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu não tenho domínio sobre as minhas vontades porque eu quero uma coisa hoje, amanhã eu quero outra coisa. Nós somos completamente instáveis, emocionalmente, psicologicamente, humanamente. Eu estou bom hoje, correndo amanhã eu posso estar doente, não consigo nem andar. Como é que eu posso impor a minha vida, ela mesma guiar a minha vida, a minha existência? Eu pude entender que Jesus disse para os seus discípulos, disse para quem está à sua volta: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, Ele é o meio, Ele é o estilo de vida, Ele é a forma de viver.
a forma que ele andou, que ele caminhou, esse é o melhor estilo de vida que o homem pode ter, amando, perdoando, temendo a Deus, seu Criador, colocando Ele acima de todas as coisas, porque eu entendo que nós somos criados por Deus. O meu desejo em nome de Jesus é que nós venhamos avançar na nossa fé, que nós não venhamos a duvidar em nome de Jesus. O diabo vai trabalhar, porque ele vai trabalhar até o último dia, e vai querer colocar a dúvida. Eu te faço um convite, quando a dúvida vier, ore ao Espírito Santo, ore ao Espírito Santo, e a dúvida vai vir exatamente no momento da sua dificuldade. Já vou terminar, preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora, isso é muito importante. Quando um cristão passa dificuldade, Deus, isso é imprescindível, Ele está agindo. O diabo vê o agir de Deus e sabe que o resultado vai ser crescimento, maturidade, e ele vem agir exatamente no mesmo momento que Deus está agindo, e ele vai dizer: aonde está o teu Deus? E o diabo sabe que Deus está exatamente ao meu e ao seu lado no momento da tempestade. Cadê o seu Deus? Por que você está passando por isso? Por que você está passando por isso? E Deus está falando com você exatamente: ei, não dá ouvido a ele não, espera um pouquinho, que você vai ver o milagre que eu vou fazer na sua vida, através desse problema. Neemias, descansa Neemias, eu sou o único Deus que transformo maldição em bênção. A vida, irmãos, ela é mais prazerosa para um pregador, as minhas pregações, elas são mais prazerosas, irmãos, foi pelos momentos difíceis que eu passei na vida. A minha fé, ela é mais enraizada em Deus, foi pelos momentos difíceis que eu passei na minha vida, porque nesses momentos difíceis, foi onde eu enxerguei Deus, onde eu vi Deus, onde Ele foi muito claro e transparente para mim. Então não tenha medo da dificuldade, que essa luta, seu problema não seja motivo para desviar, pelo contrário, para você se apegar mais a Deus. Tenha fé em nome de Jesus, e você vai testemunhar sobre o que está acontecendo na sua vida. Você vai testemunhar: ei, eu pensei que o barco ia naufragar, mas ele só estava dormindo. Em algum momento ele vai acordar e vai dar ordem: aquieta-te mar, aquieta-te vento. Em algum momento, fica de pé em nome de Jesus. Você conhece algum desviado? O grande problema também, Alex, é que existe um desviado dentro da igreja. Esse é um outro problema que existe, Silas. Pessoas que estão já completamente longe dos princípios de Deus e estão dentro da igreja. Qual é a visão de Deus para isso? Qual é a visão de Deus? O que Deus quer fazer? Eu entendo, biblicamente, que Deus ama todos nós. Só tem um meio da fé ser real na vida do homem, do indivíduo. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. O que nós temos que fazer? Pegue a palavra, estude a palavra, estude a Bíblia, estude, deguste os versículos, aprenda, se debruce e pregue a palavra. E o Espírito Santo, ele vai agir no coração do incrédulo, ele vai transformar. A palavra despedaça o jugo, mas se eu não alimento o povo com a palavra, a incredulidade vai crescer. Se eu hoje não entendo a palavra, eu me tornarei um incrédulo amanhã. Se eu ficar somente na igreja assistindo os cultos, como fosse um mero espectador, em algum momento eu posso morrer, porque eu estou sem a palavra. É importante que eu e você venhamos amar a palavra, estudar a palavra, se dedicar à palavra. Temos bons livros hoje, temos uma gama de conhecimento que podemos pegar, bons e ruins, saberemos discernir. Temos um pastor aqui que vai nos orientar, mas por favor, não abra mão, em nome de Jesus, porque muitos que abriram mão, hoje estão mortos, muitos que batiam palma, que cantavam, que oravam, que dobravam o joelho, até mesmo pastores estão mortos em seus delitos e pecados, porque abriram mão da palavra. O cristão não abre mão da palavra em nome de Jesus. Eu quero orar em nome de Jesus. Eu queria, se você puder colocar a mão no seu coração, como princípio da fé, crer na palavra,
amar a palavra. Eu queria orar com esse objetivo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você puder falar com Deus agora, Espírito Santo, se você não consegue ler a Bíblia, fala com Deus aqui agora, por favor. Pode falar com Deus. Senhor, eu não consigo ler a tua palavra. Eu tenho tantas coisas para fazer que eu não tenho tempo. Pode falar para Deus. Fala isso para Deus agora, por favor. Diga isso para Deus, porque Ele sabe. Diga para Deus, de repente, eu leio, mas eu não entendo. Eu não consigo compreender. Eu tenho que ler várias vezes e eu já desisti. Pai, nós te louvamos por tua graça e por tua bondade. Senhor, nós somos uma igreja que milita, Pai. Uma igreja que estamos em um mundo na qual nós não pertencemos. Temos adversários, ó Pai, visíveis e invisíveis. Não é uma tarefa fácil caminhar, Deus, e carregar a bandeira do Evangelho. Senhor, mas nós estamos aqui essa manhã e nós estamos pedindo, Pai, e que a Tua palavra seja rema em nosso coração, que a nossa fé não venha morrer, em nome de Jesus, Pai. Não deixa a nossa fé morrer. A Tua palavra nos ensina que a fé vem por ouvir sobre Ti. Deus, que Teu Espírito Santo coloque o desejo para nós buscarmos a Tua palavra, conhecermos a Tua palavra, conhecermos a Tua vontade, Pai. Porque nós sabemos que quando estivermos lá na frente, o que vai nos tirar das ciladas será o conhecimento da Tua palavra, Pai. Deus, quebra o jugo da preguiça em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Quebra o jugo do descaso, Senhor, em nome de Jesus. Quebra o jugo da falta de entendimento, Pai. Quebra o jugo da falta de disciplina, de desejar pesquisar, estudar. Quebra o jugo, Pai. Senhor, que nós venhamos ser exemplos. Muda em nós, ó Pai, muda em nós o que precisa ser mudado, Pai. Transforma a nossa mente, transforma a nossa vida diariamente, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ter base para argumentar sobre a nossa fé, sobre quem nós cremos, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, faz cada um aqui, cada um esta manhã entender o poder que está sobre ele, em nome de Jesus. Que é o Teu Espírito Santo que abre a mente, que convence o homem, que traz a sabedoria, que traz o discernimento. Pai, em Ti nós podemos todas as coisas, Pai. Nos faça entender isso, Deus. Pai, essa é a nossa oração da fé. E quando olharem para nós, seja quem for olhar para nós, possa ver em nós uma mulher cheia de fé, um jovem cheio de fé, um homem cheio de fé, Pai. Na forma que fala, que pensa, que anda. Esse realmente crer em Deus. Pai, muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Aleluia.